Boa noite, bem-vindas ao Pausa Zen, essa série de lives que acontece nas segundas-feiras, às 19h30. Eu sou Jana Paula Ouro e eu compartilho aqui nesta rede uma técnica, uma prática de desenho fácil de praticar, que é o Zentangle, e que nos ajuda ali, um traço por vez, a aliviar o estresse e a ansiedade, a criar um momento de pausa zen. Então, boa noite a todos que estão chegando por aqui, muito bom ver todas aqui, e obrigada pela presença de vocês. Então, eu trouxe uma reflexão hoje para compartilhar. Hoje, não só hoje, mas os últimos dias têm sido bem desafiadores por aqui, né? E eu gosto de comparar, fazer uma metáfora ali com as estações, né? Com as condições meteorológicas, que nem todos os dias são, né, ensolarados, com aquela aura perfeita, né? Alguns dias são mais desafiadores e aí eles nos trazem nuvens, né? Às vezes a gente enfrenta dias cinzas, um céu nublado, um vendaval, que às vezes parece que chega do nada, trazendo um vento forte, tirando tudo do lugar, né? E aí depois que o vendaval passa, a gente fica com trabalho ali, né? Varrer as folhas, limpar os galhos, tirar a terra virada. E a vida, ela não alivia pra gente. Às vezes, ela vem justamente... Algumas situações vêm para nos desafiar, para tirar as coisas do lugar, pra gente, né, achar uma nova ordem ali. Quem sabe era o que a gente precisava para encontrar novas soluções, né? Sair de um piloto automático, questionar se as coisas estavam realmente tranquilas ou se estavam apenas ali acomodadas, tá? E aí eu trago uma reflexão aqui para o Pausa Zen, para esse nosso encontro de hoje. Estão com um chazinho aí? Que é a seguinte: então, a vida, ela não alivia, os planos nem sempre saem como esperado. E às vezes surgem sim obstáculos que testam nossa força e clareza. E o que você faz nesses momentos? Como que a gente reage? No impulso? A gente paralisa? Ou a gente desiste? Às vezes o que a gente precisa, né, é de uma pausa. Se a resposta ela não tiver, né, se a resposta não estiver no fazer mais alguma coisa, no fazer algo de imediato, ou ter a resposta de imediato, e sim, se a resposta estiver justamente no pausar, no parar, de dar o tempo necessário para acessar uma inteligência que nem sempre a gente acessa com a nossa mente, com os pensamentos, com a razão, né, da mente, mas com uma resposta que ela vem de um centro de força mais intuitivo, né, uma inteligência intuitiva, que a gente não acessa no meio do caos, no meio do turbilhão, ali quando a gente está imerso no problema, né? Então o convite hoje é esse, tá? Uma pausa consciente até a nossa próxima decisão. E esses últimos dias eu estava comentando que eles estavam bem desafiadores. Às vezes alguns problemas surgem e a gente quer ter uma resposta na hora para eles, mas não é assim que funciona, né? E eu tive 2 confirmações, né, nesse desafio, que às vezes a gente não responder, a gente se recolher um pouco e dar o tempo para assimilar o que está acontecendo, baixar a poeira. Algumas respostas elas vêm até nós, ou às vezes uma situação que aconteceu, o problema se resolveu sozinho, eu não precisei agir e atuar nele. Então sim, é necessário pausa, é necessário dar um respiro para que as coisas às vezes se acomodem, para que a gente acesse essa inteligência
intuitiva que vai nos guiar para tomar as melhores decisões. Como a Tatiana, oi Tatiana, está trazendo aqui, tudo tem o tempo certo. A Tatiana que fala bastante sobre uma inteligência do coração, né Tatiana, da gente respirar no coração para ele nos guiar nas melhores decisões. Eu acredito muito nisso, tá? Então nessa pausa a gente poder acessar essa inteligência. Então eu trouxe uma prática hoje. Hoje nós vamos desenhar. Então, qualquer papel que vocês tenham aí à mão, tá? Um papel, uma caneta, pode ser utilizado aqui. Ó, Tatiana, eu digo pausa para continuar em coração. Uma pausa para seguir com uma ação, né? E coração, interessante que coragem, né? Que a gente precisa de coragem para avançar quando surgem os desafios. Ele vem justamente, a palavra vem de coreagem, né? É a ação do coração. Então, o coração nos guiando aí com uma ação no sentido certo, nas escolhas certas. Eu trouxe uma proposta da gente fazer uma prática breve aqui, pra gente acessar, então, esse espaço interno de silêncio, de calma, aproveitar a pausa, desligar um pouco a mente, se você está enfrentando qualquer situação desafiadora aí também, tendo que fazer escolhas. Então, aproveitar o momento de pausa, porque ali no pensamento, né, incessante, ele não nos dá trégua e às vezes ele nos faz tomar decisões precipitadas ou até equivocadas. Então, tirar alguns minutos, essa é a proposta do Pausa Zen, tirar alguns minutos, tirar alguns minutos de pausa para esse aquietamento. Para dar tempo ao tempo para, né, para as coisas se acomodarem e para a gente também poder tomar melhores decisões, certo? Então eu vou utilizar aqui o papel que eu tenho aqui à mão, é um quadradinho de 5x5 e hoje ele nem é branco, o que eu tinha aqui cortadinho desse pequenininho é um cinza, aqui botando, eu quero fazer nesse pequeno, tá? Nós praticamos em pequenas telinhas, que é justamente para não demandar muito tempo, para a gente aproveitar alguns minutos do benefício da prática. Então, se eu tenho pouco tempo, menos tempo, utilizo a telinha pequenininha de 5x5. Se eu tenho mais tempo, eu posso utilizar a tela maior de 9x9. A ideia hoje é fazer uma prática breve, para a gente sentir aqui um pouquinho os benefícios de uma pausa zen. E eu vou virar a câmera para a gente fazer a prática. Digita aqui. Segurem aí que balança um pouquinho essa parte, vocês já sabem. Deixa eu ver onde é que tá aqui. Epa! Segurem a balançar. Aqui. Então, aqui tá o nosso papel, nossa telinha de 5x5 centímetros. Deixa eu aumentar um pouquinho a luz aqui. Certo. Eu vou utilizar uma caneta preta de pontinha fina. Então, o papel é pequeno, a superfície é pequena, eu uso uma caneta de ponta fina. Tá? Então, nós começamos trazendo atenção para este pequeno pedaço de papel. Eu não preciso decidir nada agora, não preciso tomar nenhuma decisão. Eu vou só aquietar um pouco a minha mente e eu vou respirar. E eu vou fazer uma inspiração e uma expiração. A respiração, que ela é a nossa âncora de presença, nos conecta com aqui e o agora. Então, aos poucos, trazendo consciência para este pequeno pedacinho de papel, trazendo a atenção para cá, eu vou fazer 4 pontinhos. Um em cada canto do papel. 4 pontos, então eu conecto estes 4 pontos com uma borda a lápis aqui. Suave, não precisa ser perfeitamente reto,
Vocês que já estão me acompanhando aqui sabem que nós não buscamos a perfeição. Não é o objetivo da prática a busca da perfeição. Então, a caneta, nós vamos começar a traçar um padrão. Na técnica Zentangle, nós trabalhamos com passo a passo alguns padrões, que tem alguns nomes abstratos. O de hoje ele se chama Rixte. Não tem um significado em especial, mas é um nome abstrato porque é uma arte abstrata, tá? E ele começa aqui do cantinho, com duas linhas paralelas, como aqui. Uma outra linha perpendicular. E aí eu fecho como se fossem triângulos aqui, preenchendo com tinta preta. Um traço por vez. Eu respiro, eu trago atenção aqui para o papel, para a mão, para o traço. E agora o próximo passo, eu vou encapsular este triângulo, fazendo uma aura e abraçando todo esse triângulo pretinho que eu acabei de desenhar. Assim. E eu vou repetir, tá? Então, agora eu vou fazer uma linha um pouco curva para um lado e para o outro. Como se fosse aqui uma bifurcação. Bifurcações que nos convidam a escolher com presença aqui, neste pequeno pedaço de papel. Aqui eu não busco a perfeição. Não tem problema se um traço sair diferente do que eu esperava. Então eu repito o mesmo passo ali de baixo, a linha que era perpendicular e os dois triângulos preenchendo com tinta preta. E mais uma vez, eu vou fazer uma aura, que é essa linha paralela, encapsulando este pequeno triângulo que eu recém desenhei ali. E eu vou seguindo, repetindo, vou fazer aqui mais uma bifurcação, um V, uma bifurcação do meu caminho. Preencho com tinta preta e abraço esse triângulo com esta linha paralela. E eu repito do outro lado, trazendo presença, atenção, me exige concentração. Então, traço por vez, coordenando aqui respiração, atenção, a mão. Eu vou diminuindo o fluxo de pensamentos da minha mente. Eu já conheço agora esta figura e eu vou só repetindo ela aqui, sem precisar pensar. E eu fiz um fechamento aqui em cima. Mais um outro fechamento aqui do outro lado. E vou seguir nessa outra bifurcação, nesse outro caminho alternativo que surgiu aqui na minha arte. E vou abrir em dois caminhos. Aqui não tem caminho certo, caminho errado.
É só uma pequena telinha, um pequeno pedaço de papel. Lembra de respirar ao longo da prática. De não colocar muita pressão na mão que segura a caneta, na ponta da caneta no papel. Eu posso fazer quantos elementos desses aqui eu quiser. E eu vou parar aqui. Então, eu posso trabalhar com lápis, o lápis grafite, com uma ponta macia, para fazer um efeito de sombra aqui na base, como se fosse na base aqui do encontro do caule com esse elemento. É um elemento abstrato. Então eu aplico um pouquinho de lápis grafite para criar um efeito de sombra e espalho. Aqui eu utilizo um esfuminho, que nada mais é do que um material de papel enrolado, que também pode ser utilizado um cotonete. A função é espalhar o grafite na superfície do papel. E aqui eu vou usar também um lápis branco, pastel, para destacar essa parte superior desse elemento que eu acabei de desenhar. A gente trabalha com materiais simples, com o que tiver. Se você está trabalhando e tem algum lápis colorido, pode utilizar aqui um lápis de cor, uma canetinha de outra cor. Eu estou utilizando o lápis branco. Você pode usar o que você tiver. Ou simplesmente apenas a caneta. Então, este padrão é um padrão original do Zentangle Ink, que se chama Hixte, que são esses elementos aqui, que eu fui descrevendo enquanto praticava, que dão essa ideia de caminhos, bifurcações e as escolhas que a gente vai fazendo ao longo do caminho, que a gente possa ter... Tinha falhado, acho um pouco aqui a conexão. Então eu falava que este padrão, ele traz aqui esse elemento da bifurcação, das escolhas que surgem ao longo da nossa jornada, nos nossos caminhos, que a gente possa ter clareza, né, e maior discernimento para fazer as melhores escolhas, certo? Essa era a proposta do nosso Pausa Zen de hoje, e nós podemos... Eu vou registrar aqui que este é o Hixte. Podemos assinar aqui também. Assinar não, é colocar as nossas iniciais, que a tela é tão pequenininha, colocar as nossas iniciais, a rubrica aqui na tela. Percebam que foram poucos minutos de prática, mas muito mais importante que o resultado final, que este desenho que nós estamos vendo aqui, é poder dedicar, incluir na nossa agenda breves pausas, que seja 5, 10 minutos por dia, para silenciar, né, e dar de fato uma pausa para o nosso fluxo incessante de pensamentos, que muitas vezes mais nos atrapalham que nos ajudam na tomada de decisão. Então, eu não quero que vocês foquem no resultado final, que julguem se os traços aí ou aqui estão belos ou não. O objetivo, como eu disse, não é esse,
nós não fazemos isso apenas pelo desenho, certo? Então, que a gente não busque apenas esse apego ao resultado final. Pelo contrário, que a gente foque na sensação, na calma que a gente acessa e nos benefícios que a arte nos traz. Para simbolizar isso, então eu sugiro que a gente rasgue agora aqui a tela. O objetivo, como eu digo, não é o desenho, é acessar, é sentir todos esses benefícios e tudo que a gente pode cultivar de calma e silêncio interno, certo? Então essa foi a nossa prática de hoje. Lembrem que o foco não é o belo, não é o resultado final no papel, é tudo que a gente leva para fora do papel, para a nossa vida. Então deixo aqui um beijo, que vocês tenham uma noite calma, tranquila e que possam incorporar e levar esses aprendizados aí também para a vida de vocês. Como é que vocês se sentiram? Me contem. Quero saber se alguém teve coragem de rasgar sua telinha aí também. É um exercício difícil esse do desapego, não é? Vou virar a tela aqui de novo para dar um tchau para vocês. Espera aí. Como é que foi? A Ieda partiu meu coração, não tive coragem. Gente, é só um pequeno pedaço de papel, tá? A gente pode repetir quantas vezes quiser. Dá para tirar uma foto antes também de fazer essa prática, né? Tira foto de como foi a tela, guarda no coração a memória, a lembrança da prática e pratica o desapego. É um exercício que ele pode ser bem forte, bem intenso, a gente é muito apegada, né? Ali no resultado final, na arte, na tela, mas eu queria que ficasse registrado isso, tá? Que vocês não esquecessem, que não é só o desenho pelo desenho, o traço pelo traço, é muito mais. Isso aí, dá para tirar uma foto e depois rasgar. Se vocês não se sentirem mais confortáveis, se vai ajudar no processo do desapego, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, deixa eu ver. Nem sempre eu consigo acompanhar todos os comentários ao longo da prática. Então, vou dar uma passadinha aqui. Suzana, estou cada dia mais encantada com esta nova prática de Zentangle e você nos deixa muito tranquila com suas explicações. Gratidão. Obrigada, Suzana. Feliz que tu estás aqui. Que lindo, que delicadeza. Ai, deu uma peninha rasgar, né? Não tenho pena, a gente pode fazer de novo. Vai ficar salvo aqui, tá? Pode rasgar aí. Vou tentar. Amei, obrigada. Bem interessante aqui o processo. Tá, se vocês tiverem mais alguma dúvida depois também, quiserem mandar pro direct, vou ficar feliz de responder. Então, esta é uma série de lives, o Pausa Zen, que acontecem às segundas-feiras, às 19h30, aqui no Instagram. Trazendo reflexões, né, filosofias que vão sendo incorporadas ao longo da prática, que eu junto aos traços na tela, mas como eu digo, como eu expliquei aqui, o principal é o que a gente leva para fora, que a gente consegue incorporar nos nossos dias, na nossa arte de viver, que é o que importa. Certo? Então, beijo para todas, fiquem bem, tenham uma noite calma, tranquila. E lembrem de fazer as pausas zens. Não agirem ali no piloto automático. Dar o tempo ao tempo. Fiquem bem. E até a próxima segunda, até a próxima pausa zen.